Bom, hoje eu tenho o prazer de receber, fazia muito tempo, eu nunca o tinha entrevistado, já o conhecia o trabalho dele, mas até que enfim eu consegui trazê-lo aqui. É o senhor Augusto Tolentino, falei certo? Perfeito, certíssimo. Seja bem-vindo, Tolentino. Muito obrigado, Roberto. É uma satisfação estar presente à sua entrevista, que para mim é tão importante como uma entrevista no Jô às 11h30. Opa, aí sim, eu um pouquinho mais magro aqui, mas estamos aqui, firme e forte aqui. Me diz o seguinte, para quem não conhece, quem é o doutor Augusto Tolentino? Me conte um pouquinho da sua história. Eu sei que você tem ligação com o Alain, com o velho Alain, né? A gente fala velho Alain com muito carinho, lógico, né? E com o Alain Neto também. Me fale um pouquinho de você e o seu relacionamento político aqui na cidade. Bom, eu nasci em São Paulo por contingência, na verdade morava em Guarulhos, na época, por uma dificuldade médica, eu fui levado para São Paulo, nasci em São Paulo, mas me sinto cidadão guarulhense porque vivi a minha vida quase toda aqui. Eu sou neto do saudoso e amado vereador Alain, meu avô querido, que foi quem me iniciou na política e quem me orientou muito para que seguisse a carreira jurídica. Sou primo do Alain Neto, carinhosamente dentro de casa nós chamamos de Cal, né? Cal, verdade, bem meu lembrado. primo irmão, temos um relacionamento espetacular. E também hoje ligado à política, eu sou tio do Matheus Tolentino. Matheus Tolentino bisneto, como muitas vezes eles colocam. Garoto brilhante que vem se destacando na política com muita propriedade, com muita profundidade. Aliás, eu gosto muito do Matheus Tolentino. Quando ele falava assim, começou a falar Alain Bisneto, eu falei assim, não, eu acho que você tem que ser o Matheus Tolentino, um nome forte também, tão forte quanto Alain Neto e tal, mas eu acho que não só eu, mas outras pessoas devem estar falando, e eu fiquei contente que ele tenha mantido, e hoje é um nome forte na cidade. Da mesma forma, Augusto Tolentino, Matheus Tolentino também é um nome muito forte na cidade de Guarulhos. Bom, o Augusto Tolentino é advogado. Me fale um pouquinho qual é a sua área de atuação no direito, Augusto? Hoje eu atuo na Doutor área... Augusto, me perdoe. Para você, Augusto, somos amigos há muitos anos. É verdade, doutor, é bobagem. Na verdade, eu atuo na área civil e na área penal, também na área empresarial. Eu tenho hoje escritório em São Paulo e escritório em Brasília, e a nossa atuação ocorre no segundo grau, nos tribunais de justiça, no Superior Tribunal de Justiça em Brasília e no STF. Então, nós fazemos os trabalhos de admissibilidade dos recursos e sempre nos gabinetes dos desembargadores, dos ministros, com um excelente relacionamento, levando o pleito, muitas vezes, de colegas, para que os recursos sejam admitidos em Brasília. O doutor Augusto Tolentino, ele atuou em casos famosos. Eu gostaria que o senhor destacasse um ou dois que o senhor considere mais importante, assim, que acabou lhe dando visibilidade. Quando da primeira operação de grande visibilidade do ex-juiz Sérgio Moro, que era a famosa Operação Farol da Colina, que era do caso Banestado, eu advoguei para o seu Henrico e para o Salvador, o filho dele, que eram sucessivamente pai e irmão do Toninho Barcelona, que era um dos ícones na época, era um doleiro que estava 100% ligado ao Youssef. Sim. Todo esse caso foi um caso bastante polêmico, foi bem difícil e diria que foi assim uma primeira grande vitória jurídica, porque nós obtivemos um sucesso muito grande em conseguir a soltura do seu Henrico na época, do saudoso seu Henrico, porque ele padecia de uma doença gravíssima, não havia o menor sentido manter-se a prisão dele, e na época, num bate-papo com os delegados federais que atendiam o caso, excelentes profissionais, muito sensatos, eu fiz com que eles entendessem que uma pessoa que não conseguiria pronunciar o nome em função da doença, ele havia tido uma parada cardíaca de cerca de 22 minutos, era uma coisa muito longa, e reanimado, o cérebro não havia sido oxigenado, então ele
sequer pronunciava o nome, né? E com isso, em 3 horas, ele foi, o Sérgio Moro revogou a prisão temporária dele, e isso foi motivo de capa de Jornal Nacional, porque na época todos foram presos, tudo mais, e essa situação foi a primeira situação que trouxe um pouquinho com toda humildade e notoriedade para a carreira. Muito importante. Teve alguns fatos aqui em Guarulhos também, né? Aqui em Guarulhos nós tivemos um caso muito importante, que foi o caso dos meninos de Guarulhos, que estavam ligados ao maníaco de Guarulhos. Eles foram acusados de um crime que não cometeram. E na época, aliás, foi este caso que gerou o programa Em Nome da Justiça, com a Ilana Casoy. Foi produzido pela AXN e pela Sony Entertainment, inclusive com autorização para passar em 198 países. Esse seriado, que posteriormente a primeira temporada foi comprada pela Record e reexibida pela Record com o BAT, trouxe uma atenção muito especial para casos bastante polêmicos, né? Casos que se entendiam presas pessoas que eram efetivamente inocentes. Muito bem. Você vê que ele tem um currículo bastante interessante. Mas também atuou na política aqui da cidade de Guarulhos. Ele esteve ao lado, eu até vou perguntar se politicamente ou somente profissionalmente, ao lado de Neff Tales Filho. Você esteve ao lado de Neff Tales como profissional ou também como um agente político? Na verdade, eu estive ao lado do Neff, em primeiro lugar como amigo. O pai foi um grande amigo do meu pai. Meu pai foi secretário-chefe de gabinete dele, e daí o início do sobrenome Tolentino na cidade de Guarulhos, que começou politicamente com o meu pai. E o Neff, na eleição de 2020, me procurou tentando me solicitando um apoio para que ele conseguisse a legenda pelo PSL. E o PSL, na época, o meu sobrinho, o Matheus, era o secretário e se tornou presidente na sequência. E nós tentamos entendimento, num primeiro momento não foi possível. E aí, graças ao bom relacionamento em Brasília, o deputado Luciano Bivar, que era o presidente nacional do partido, entendeu que seria de bom grado para o partido ter candidatura própria em Guarulhos, no sentido de trazer mais vereadores, formar uma bancada mais forte, tendo em vista que a família Bolsonaro havia recebido uma votação muito expressiva na cidade de Guarulhos. Então, com algumas pesquisas na mão que indicavam uma boa possibilidade da candidatura dele, isso veio à tona. Até na época isso gerou um desconforto entre eu e o meu sobrinho, porque meu sobrinho... a pergunta é a seguinte, eu vou entrar nesse ponto aí. O Matheus é um rapaz muito inteligente, muito leal, e ele fazia um excelente trabalho na campanha da Fran Correia. E quando eu levei o Neff para conversar com ele, ele não compreendeu que o intuito era talvez fazer uma melhor composição política, exatamente, para apoiar a Fran ou de repente para apoiá-la num eventual segundo turno, né? Ele teve um entendimento dele na época diverso do meu, eu respeitei. Um garoto brilhante que já alcança uma posição de escola politicamente na cidade, por esforço próprio, bem lembrado, né? E dessa forma foi lançado o Neff como candidato, mas porém, infelizmente, a candidatura dele, por problemas pessoais dele, problemas de saúde alegados na época, ela não logrou êxito e ele renunciou um pouco antes o que infelizmente prejudicou muito os candidatos a vereadores do PSL, porque o intuito, todo esse esforço, era no sentido de fazer uma bancada mais forte, mas infelizmente a renúncia dele acabou por deixar em maus lençóis os candidatos a vereador, o que foi uma pena, né? Quem está nos acompanhando aqui, muita gente, Alice Gama, ela já está participando aqui do nosso sorteio. São 2 rodízios maravilhosos, hein? Quem mais aqui? Walter De Noble está dando boa noite para nós. Eliana Aparecida, ela está querendo ganhar aqui, viu, Paloma? Fran Narvaez também está dando boa noite. Eliana Aparecida Rezende.
Quero ganhar. É a Daniela, ela marcou a Daniela aqui, muito bem. Nicola Zarada também está participando. Quem mais aqui? Olha, a Fran está marcando os amigos aqui, muito bem. A Eliana também. Quem mais aqui? Bruna Maria Moura. A Bruna Maria Moura vai estar, inclusive, no lançamento do nosso livro dia 26, hein? Quem não conhece a Bruna, vai lá. Ela também está querendo ganhar aqui o nosso sorteio. Quem mais aqui? Mary Ellen está conosco. A Jussara Tomás está com a gente. A Jana Silva. A Jana não é a mãe do Matheus? Eu não sei Sim. se é. Eu acho que é ela sim. Peninha Santista dando boa noite para nós. E Eduardo Oliveira Fonseca, além de Janete Lubrano. Está mandando uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, Janete, Jussara. Um grande abraço a todos. Janaína. É um monte de gente aqui. Doutor, é um momento um tanto quanto complicado, né? Ele é seu sobrinho, poxa vida, e você acaba... o que aconteceu que ele perdeu a presidência e foi para o NET? Teve interferência sua? Na verdade, houve uma interferência direto do presidente nacional. Porém, quando da desistência do NEF, eu fiz uma sugestão ao presidente nacional que o reconduzisse, embora tardiamente, e assim, eu aproveito o momento para fazer um pedido pessoal de desculpas aos candidatos do PSL, que o Matheus conduzia com muita propriedade, mas que assim, houve, na verdade, uma falha de comunicação, tá? E nesse ponto o culpado sou eu trago essa culpa para mim e assumo essa responsabilidade, tendo em vista que o foco era justamente o contrário, era que houvesse uma maior bancada do PSL, inclusive um melhor posicionamento para o próprio Matheus, né? Então, houve essa modificação, tanto é que antes do término da eleição, o Matheus voltou para a presidência, desempenhou ainda um trabalho muito positivo, né? Mas foi uma pena, porque realmente o PSL em Guarulhos poderia ter uma bancada bastante significativa e por conta da desistência do NEF, isso acabou por prejudicar. Na verdade, havia inclusive um cara que eu gosto muito, né, que era o Eduardo Camei, meu amigo que iria disputar, e também havia um vereador que era o Moreira. Sim. Moreira estava afiliado, acabou não saindo candidato. Queria perguntar para a produção sobre o Instagram, produção. Tá tudo certo no Instagram aí? Tá subindo aí? Não subiu ainda, né? Então já está dando uma subida aí no nosso Instagram. Planos para esse ano, politicamente, Augusto? Eu não tenho planos pessoais, tá? Não pretendo me candidatar a nada. Eu diria que assim, a nossa continuidade política, falo isso pelo Alan Neto, seria eventualmente, se o Matheus mais tarde se resolver ser candidato, ter o nosso apoio integral. Você apoiaria Matheus Tolentino? Apoiaria integralmente. Meu sobrinho, amo de paixão, gosto muito dele, eu o tenho como um filho. É um garoto brilhante, é um garoto extremamente educado, embora meu irmão tenha falecido, ele foi muito bem criado pela Janaína, pelo César, que é o padrasto dele. Aliás, César está nos acompanhando e mandando parabéns pela entrevista. Um abraço, César, grande amigo, uma pessoa espetacular. E também aproveito até para fazer uma homenagem ao querido Deda, que era o avô do Matheus. O Matheus foi criado também por ele. Gente muito bacana, gente que eu tenho profundo respeito. E o Matheus vem se preparando com muita propriedade para ser, eu acredito que ele pode ser um grande vereador para Guarulhos, ele pode ajudar muito, porque ele tem o suporte, o apoio do Alan Neto, que foi um bom vereador. Nós temos a histórico político desde 1963, quando meu avô foi eleito pela primeira vez, e era o vereador Pau de Arara, porque cuidava dos nordestinos, cuidava daquele pessoal carente que vinha do norte em busca de trabalho em São Paulo, em busca de uma condição de vida melhor. E eu me recordo muito, e como você falou, eu fiquei até emocionado no momento que você falou, o velho Alan. O velho Alan, ele era muita gente ainda fala com carinho. Com muito assim. carinho. Eu me recordo da época do falecimento dele,
quantidade de pessoas que foi homenageado, a gente via as pessoas chorando e não sabiam de onde vinham aquelas pessoas e o porquê daquela emoção. Tem uma história do meu avô que me emociona. Nós éramos crianças, eu, o Cal, né, o Alan Neto, e o meu avô, todos, como a minha bisavó já havia falecido há muitos anos, todos os dias das mães, o meu avô, um pouco antes, ele ia ao Ceasa e comprava uma infinidade de flores e levava para aquelas crianças carentes distribuírem as flores para as mães. E eu me recordo de uma criança de uns 6, 7 aninhos que pegou uma flor e foi chorando: mãe, uma flor! Então, assim, semeando o amor, a gente colhia o amor, né? Muito legal. E é uma história muito bonita e eu trago isso no coração até hoje. Muito bem, aqui, ó, quem mais está nos acompanhando aqui? O Eduardo Oliveira Fonseca, Janete Lubrano está mandando um abraço. Doutora aqui. Janete, boa noite. Daniela Castelhano, Valdomiro Pompeu Neto. Ó. Grande Miro, grande abraço, Miro. Tá mandando um abraço para o Neto querido do amigo. saudoso ex-prefeito Valdomiro Pompeu, de quem eu fui um enorme admirador. Eu tinha um carinho pelo ex-prefeito Valdomiro Pompeu gigantesco. Daniela Castelhano, César Sansoniuk, Priscila Muscardi Tolentino. Primeira dama, um beijo. Tá mandando um abraço aqui. Tá cuidando do meu... É minha mulher. Tá cuidando do Gutinha. Muito do meu bem. filho recém-nascido. É extremamente importante. Eu gosto muito da história da cidade. Acho que nós deveríamos preservar mais e valorizar, como eu sempre falo. Devemos, inclusive, votar em candidatos a deputados federais e estaduais que sejam de Guarulhos ou que tenham uma forte ligação com a cidade de Guarulhos, ou pelo menos com o do Alto Tietê, porque só Guarulhos tem capacidade de eleger uns 10 estaduais, e não estou exagerando, e uns 5 federais. Nós temos votos para isso. Sem dúvida. 950 mil votos. Digamos que a gente só tenha 650 mil válidos. 650 mil a gente consegue fazer 10 estaduais. Sem dúvida, com 65 mil votos, sem dúvida. Se a votação... A grande discussão que há muitos anos se persegue em Guarulhos são os candidatos de fora que vêm aqui para buscar os votos e depois se esquecem de Guarulhos. Completamente. Então, nós temos gente muito boa aqui em Guarulhos, o Jorge Tadeu Mudalém, o Eli Correia, o xerife, Temos aí o Márcio Nakashima. O Wilson, o Nakashima, que é o Márcio, que é meu amigo de infância, o Jorge Wilson, que é meu amigo de infância, foi colega de campanha. Eles são pessoas que, veja, nós temos possibilidade de ter bem mais deputados trabalhando por Guarulhos e trazendo as verbas para que o prefeito faça um excelente trabalho aqui, né? Porque nenhuma cidade vive só com o seu dinheiro, ela precisa de dinheiro de fora. Porque o pessoal, tem muita gente que fala assim: nossa, Guarulhos ganha muito dinheiro, mas ela tem muitos problemas, né? Se você vê historicamente, o Neto teve problema, o Jovino teve problema, Eloy teve problema, Almeida teve muito problema. Todos sempre têm muito problema para resolver e a cidade é gigantesca, então é bastante complicado. Você está ligado a algum partido político atualmente? Eu sou filiado desde 1987 ao PFL. Caramba! Eu fui filiado na época pelo professor Veronese, saudoso amigo, que tenho muita saudade, uma pessoa espetacular, Deus o tem em bom lugar. Embora afiliado ao PSL, nas duas últimas eleições eu votei no Guti e fiz campanha para ele também. Quando da campanha do ano de 2020, que eu estive com o presidente lá em Brasília, eu me filiei ao PSL, porém essa filiação não foi levada ao tribunal, porque já tendo informação da possibilidade da fusão dos dois partidos, não havia necessidade, e eu mantinha essa tradição desde 1987. Deve ser o mais antigo, então, nesse momento, aqui em Guarulhos, pelo menos. Pode ser que sim, porque assim, eu nunca mudei de partido, eu sempre mantive a mesma postura conservadora, né? Uhum. E, inclusive, pretendo ir a Brasília em alguns dias para conversar com o nosso presidente, porque existe uma possibilidade muito grande de fazer uma candidatura
com o apoio do Moro, ter o apoio do presidente Luciano Bivar, e ele ser o candidato a vice-presidente. Então essa é uma articulação que está sendo feita em Brasília, como eu te disse, os bastidores, né? É você mais ligado aos bastidores. Exatamente, né? Então existe essa possibilidade. Me diz o seguinte, você com tanta experiência, por que Guarulhos não tem a mesma importância política, por exemplo, de Mogi, de Mogi? Mogi ela tem uma importância política, é sempre citada pelos governos estaduais, e Guarulhos não tem essa visibilidade, embora seja mais próximo de São Paulo, embora tenha 2 rodovias federais cortando a cidade e uma estadual. Eu diria que nos últimos 6 anos, Guarulhos melhorou muito em relação à visibilidade, em função do prefeito atual, do Guti, que, sob a minha humilde ótica, está fazendo uma boa administração, embora hajam divergências, opiniões contrárias. Quando eu falo de uma boa administração, eu falo da visão do pessoal de Brasília. O pessoal de Brasília gosta do Guti e fala muito bem de Guarulhos. Guarulhos é a segunda cidade em arrecadação do Estado, e, sob a minha ótica, ela tem muito mais visibilidade que qualquer outra cidade depois da capital. Porém, Mogi estava ligado ao boy, né, como ele é chamado, foi o ex-prefeito de lá, o Valdemar. E eu entendo que essa visibilidade ela está muito mais ligado a falta de visibilidade, muitas vezes, a proximidade com São Paulo, do que qualquer outra coisa. Guarulhos sempre foi uma cidade dormitório, perdeu essa característica há cerca de 30, 40 anos atrás, ficou extremamente industrializada. Infelizmente, muitas indústrias nos deixaram por conta dos valores de ICMS, os valores dos impostos, foram para outros estados, mas Guarulhos continua sendo a locomotiva do estado. Muito bem, estourou nosso tempo, né? Eu quero só registrar aqui que quem está nos acompanhando é meu amigo Alan Neto. Grande abraço, tá mandando abraço para você aqui. Quem mais? Matheus Tolentino. Tio, além disso, é meu padrinho. Obrigado. É verdade. Obrigado pelo carinho e consideração. Sangue não é água. Um abraço. Roberto é um grande amigo. Quem me proporcionou a exposição pela primeira vez na TV foi você. Gratidão. Isso é gratidão que verdadeira, entendeu? Olha, é um cara... O Matheus é um garoto leal, um garoto de fibra, e assim, nós temos muita esperança que ele desenvolva um excelente trabalho pela cidade de Guarulhos. Eu tenho certeza, porque ele é um cara que... poxa vida, inteligente, sabe, é leal, reconhece, não esquece os amigos. Para encerrar, por favor, eu queria fazer uma homenagem a um já saudoso amigo, falecido recentemente, o Romualdo Galvão. Nossa, com certeza. Grande amigo, grande irmão, uma pessoa espetacular. Eu, ele e o Eduardo e o Kizak, o Camei. Nós começamos em 1986 para 87 uma instituição que se chamava Ajude Guarulhos. E nós criamos uma entidade que não tinha nenhuma finalidade lucrativa, apenas filantrópica e de desenvolvimento da cidade, e que foi um sucesso, foi muito bacana, se desenvolveu bem. Porém, a política da época fez com que ela não pudesse seguir adiante. Mas foi um trabalho lindíssimo feito pelo Romualdo, uma pessoa que amava muito Guarulhos, tanto como o Camei, que são 2 grandes amigos. Concordo. Infelizmente, o Romualdo agora saudoso, mas eu gostaria de encerrar prestando essa homenagem a ele, dizendo da honra, Roberto. Somos amigos há muitos anos e a grande verdade é que a distância não afasta as amizades e não diminui as amizades. Você pode ficar 20 anos sem encontrar um amigo de verdade, e quando você encontra, você conversa, almoça e janta como se tivesse jantado na noite anterior. Então, é uma satisfação estar aqui, estou sempre à sua disposição, e em uma próxima oportunidade vamos falar um pouco mais sobre direito.